Infinity Pool, o aguardado lançamento agora do início de 2023, é um filme chocante, visceral e bizarro pra caramba, um provocante ensaio sobre hedonismo e perversão que, arrisco dizer, talvez seja um dos melhores filmes de terror dos últimos anos. Para saber um pouquinho mais sobre esse longa, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Já fazia um bom tempo que um filme de terror não me deixava tão positivamente impactado quanto Infinity Pool. O negócio já estava prometendo bastante desde que tinha sido anunciado, afinal de contas o elenco conta ali com o Alexander Skarsgård no papel principal e também com a já queridinha dos fãs de terror, Mia Goth. Além disso, a gente tem na direção Brandon Cronenberg, um carinha cujo pai é bem conhecido aí pelos fãs do gênero, e por isso tudo já dava pra saber que ia vir coisa boa. Mas o que eu acho que pouca gente esperava, por mais altas que estivessem as expectativas, é que Infinity Pool não seria só mais um excelente filme de terror, mas também uma obra-prima da sétima arte sobre perversão, cinismo e depravação. Com uma premissa bizarra e uma atmosfera opressiva e inquietante do início ao fim, o filme consegue ser perturbador e impactante, além de tecer alguns comentários sociais bem contundentes capazes de gerar boas reflexões. De quebra, o longa ainda contém algumas cenas bem violentas, daquelas de revirar o estômago, que vão agradar bastante a galera aí que curte uma sanguinolência da braba. De modo que por conta disso tudo, Infinity Pool já entra aí pra lista dos melhores filmes de terror desse início de década, que sai já subindo pro topo da mesma. Mas antes de começar a falar do filme em si, já aproveita aí pra ir se inscrevendo aqui no Cine Horror 101, um canal feito de fã pra fã com um pouquinho do que há de melhor no cinema de horror. São críticas dos novos lançamentos, discussões sobre filmes clássicos e, claro, muita, mas muita dica de filme pra ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Já aproveita também e segue o Cine Horror 101 lá nas redes sociais para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Dito isso, simbora falar dessa obra de arte chamada Infinity Pool. Um casal tá passando as férias em um resort de luxo lá num exótico país tropical. O marido, chamado James, é um escritor fracassado que tá passando por um período ali de bloqueio criativo, e logo ele acaba fazendo amizade com outros turistas do local e convence a esposa dele a saírem os quatro lá para uma viagem pela ilha fora do dito resort. Um terrível acidente, no entanto, muda radicalmente os rumos da viagem, transformando o que era para ser uma estadia agradável num pesadelo violento e perverso. E assim, já é bom ir avisando que Infinity Pool não é um filme de terror tradicional, de modo que eu acho que não vai agradar todo mundo não. Trata-se de um longa que incorpora aí diversos elementos estéticos, sonoros e narrativos que, apesar de não serem nenhuma grande novidade dentro do cinema de horror, contribuem para distanciar ele da grande massa de produções mais comerciais do gênero. Desde o início a gente já tem uma trilha sonora incômoda e alguns movimentos de câmera e enquadramentos que fogem um pouco da maneira tradicional de se fazer cinema. Da forma como isso é utilizado no filme, o espectador já é logo de cara colocado numa posição de certo desconforto e insegurança, com uma aura de estranheza latente desde as primeiras cenas do longa. Não chega a ser nada completamente novo, né? A gente já tem um certo número de filmes que fizeram isso aí nos últimos anos, muito dentro daquilo que a galera gosta de chamar de pós-terror, embora eu pessoalmente não curta muito esse termo. O que no caso não muda o fato de que aqui nesse filme tudo isso é feito com uma exímia precisão por parte da direção e da montagem, de modo que o filme já chega dizendo a que veio, mas também sem perder aquela sutileza inicial que a trama necessita. E é nessa vibe esquisita aí que o filme vai então introduzir seus personagens, utilizando alguns recursos visuais para insinuar certos problemas e intenções não ditos ali entre eles, preparando assim a narrativa para que ela chegue no momento de virada em que as bizarrices começam e a partir do qual não param mais. Conforme a história vai ficando cada vez mais esquisita, o mesmo acontece com os personagens, que se mostram ali cada vez mais excêntricos, tomando atitudes cada vez mais extremas. Eles exalam um cinismo muito perceptível, uma perversidade crescente que chega a ser quase que palpável em alguns momentos. Tudo isso exposto através de diálogos inquietantes e cenas que vão do tenso ao perturbador e do frenético ao visceral. E é interessante como o filme apresenta tudo isso de forma a equilibrar o seu lado mais surreal e mirabolante com uma certa sutileza, um negócio um tanto desconcertante, no sentido ali do compasso da narrativa, numa mistura que é capaz de impactar e deixar a gente num grau de desconforto e apreensão absurdos.
Ah, isso tudo sem falar na parte estética do filme, que, diga-se de passagem, é um espetáculo à parte. O filme tem várias cenas banhadas em neon, com diversas cores e tons indo e vindo, e flashes surreais de horror corporal. Olha o Brandon se inspirando no papai Cronenberg aí. E nesse sentido, eu acho que um dos grandes méritos do filme, na forma como ele trabalha com essas cenas, é a forma como ele coloca elas ali em diversos momentos, sim, mas sem que elas se repitam de forma a ficarem exaustivas ou maçantes de forma nenhuma. Elas têm um propósito narrativo, elas são bem encaixadas e realmente contribuem, tem algo a acrescentar à trama. Porque, sei lá, pra mim, sinceramente, tem filme que usa esse tipo de recurso de uma forma tão exagerada que acaba não colando. O negócio fica chato pra caramba e no final das contas acaba não dizendo nada. O que eu posso dizer é que, felizmente, esse não é o caso do Infinity Pool. O filme faz uso desses artifícios estéticos de uma maneira muito sóbria e muito consciente, sem querer ficar inventando demais sem motivo nenhum. E ao fazer isso, o filme entrega uma experiência sensorial sublime, algo que é reforçado por uma trilha sonora cheia de efeitos eletrônicos, um negócio meio vaporwave que torna tudo muito mais surrealisticamente delicioso. Ah, e claro, também não tem como a gente falar desse filme sem exaltar as brilhantes performances do Alexander Skarsgård no papel principal e da Mia Goth, que estão assim, ó, estupendos nesse longa. A dupla aqui dá um show de atuação, nos entregando personagens cheios de energia, com toda uma corporalidade e expressões faciais cheias de nuances. Algo que o filme destaca através de alguns closes ali bem de pertinho, em alguns detalhes do rosto e do corpo dos atores, o que no caso deixa tudo muito mais legal. E bom, agora a gente chegou naquela parte do vídeo que, para continuar falando do filme, entrando mais aí na parte da interpretação e dos comentários sociais que o longa tece, não tem como eu não entregar alguns spoilers. Então, se tu ainda não viu o filme, eu indico fortemente que tu pare o vídeo por aqui e volte depois para conferir o resto da análise. Agora, se tu já assistiu o filme ou é uma daquelas pessoas que não dá a mínima pra spoilers, simbora comigo. Me parece bem significativo que esse resort de luxo em que os personagens estão hospedados fique num país de terceiro mundo extremamente pobre, um lugar lá cheio de belezas naturais que os ricaços vão para passar as férias. Isso é claro, sem que eles sequer cheguem perto da realidade triste e nada glamourosa da população do local. O grupo de antagonistas ao qual a gente é apresentado ao longo do filme se sente muito à vontade para fazer o que quiser nesse lugar, cometendo vários crimes ali com a certeza de que vão sair impunes, inclusive transformando a violência num espetáculo à parte. Para além de evocar toda aquela questão de políticas invasivas e opressoras de países desenvolvidos em países de terceiro mundo, essa metáfora também serve para suscitar algumas reflexões bem interessantes acerca dos problemas da desigualdade social. Toda essa disparidade entre ricos e pobres que o filme mostra pode gerar na sociedade uma elite hedonista profundamente alheia aos problemas do resto da população, preocupados apenas com os seus prazeres sem que deem a mínima para o que está acontecendo ao seu redor. Toda a loucura, a selvageria e a dissimulação ostensivas desses personagens surgem como reflexos dos perigosos desdobramentos que esse tipo de comportamento pode ter a nível social. Ainda mais quando se há a certeza da impunidade que só o dinheiro pode comprar. Para entender um pouquinho melhor como isso aparece no filme, vamos dar uma analisada naquela cena lá em que o detetive conversa com o James na prisão. Antes de mais nada, o detetive pede para o James que ele minta a respeito dele ter alugado o carro para sair do resort, algo que era proibido, dizendo ele que o cara lá, trabalhador do hotel que tinha alugado o carro, podia entrar em uma enrascada tremenda caso as autoridades ficassem sabendo. Logo em seguida, depois que o James concorda em mentir, o detetive apresenta para ele uma alternativa para ele sair completamente impune daquela situação, mesmo depois de ter matado alguém. Percebam que tem uma diferença muito gritante aí no meio. De um lado a gente tem o James, que é rico lá, ele pode pagar para sair impune da situação, e do outro a gente tem o carinha lá que trabalha no hotel, que aparentemente é pobre e que pode entrar numa enrascada tremenda, mesmo tendo cometido um crime muito, mas muito menos grave que o do James. Além dessa questão de que o dinheiro compra impunidade, a gente tem também aí o fato de que os turistas são proibidos de deixarem o resort, como se os donos do local e as autoridades do país quisessem impedir que eles vissem a realidade fora dos muros do local, o que faria com que todo o país perdesse um pouco do seu glamour. Outras questões interessantes, aí puxando mais para um lado psicológico da coisa, também podem ser levantadas a partir da premissa ali do escritor fracassado que busca anestesiar a sua frustração através de um hedonismo egoísta que passa a praticar. Temos aqui a ideia do prazer inconsequente que suplanta e suprime o amor próprio, ao ponto de que a gente se torne indiferente à nossa própria dor. O resultado disso são pessoas doentes e dissimuladas que encontram ali nos próprios excessos válvulas de escape para sua situação miserável.
Algo que no filme é muito bem ilustrado naquela cena em que os antagonistas estão assistindo à morte dos próprios dublês, ou seja, estão vendo a si mesmos sendo assassinados e rindo e batendo palma. E o mais triste é que, por mais que ele tente lutar contra isso, o nosso personagem principal, o James, ele acaba se resignando lá no final do filme, optando por ficar lá no hotel mesmo que sozinho durante a época de chuvas. Após ter matado o seu eu selvagem, ele parece que aceita aquela situação ali na qual ele tá, aquele mar de perversidade e de simulação no qual ele foi inserido. Ainda que ele pareça ter pelo menos um pouquinho de humanidade, né? Ele não age daquela maneira cínica e dissimulada dos outros antagonistas que saem agindo normalmente, vida que segue mesmo após ter cometido diversas atrocidades. E bom, é claro que o filme tem aí várias camadas e dá margem para diversas interpretações diferentes, mas eu também não vou ficar aqui batendo nessa tecla até para o vídeo não ficar longo demais. Então se tu aí assistiu o filme e teve alguma interpretação diferente da minha ou quer acrescentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, porque reflexão e interpretação são duas coisas que esse filme suscita e muito. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo, é claro, porque isso ajuda pra caramba o canal. Também comentem aí o que vocês acharam da análise, se estão ansiosos para assistir Infinity Pool, caso não tenham assistido, e o que acharam do filme, caso já o tenham visto. Vamos ver aí se nossas opiniões batem e se vocês concordam comigo ao considerar Infinity Pool um dos melhores filmes de terror dos últimos anos. Dito isso, meu povo, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!